Oi, gente, bom dia. Bom, agora era para estar rolando uma aula, um plantão, na verdade, mas como ninguém apareceu, eu resolvi mudar o jeito que eu ia dar essa aula e, bom, vou explicar como funcionaria. Eu ia revisar o slide que eu passei sobre regência, verbal, nominal e crase, e a partir disso eu ia propor para a gente fazer uma análise sobre algumas redações que eu coletei, para a gente identificar algumas regências, algumas concordâncias. Eu não corrigi os textos, acho que eu só corrigi um, mas assim, não tinha muito o que corrigir, na verdade, foi só questão gramatical mesmo. Assim, de norma mesmo, não coesão, coerência, não pensei na parte semântica. Mas o que eu quero analisar é justamente isso, como que a gente identifica a regência e a concordância na prática, então, escrevendo. Enfim, eu tinha selecionado acho que uns 5 textos, mas como isso era para ser uma ação em conjunto, eu vou fazer só um texto mesmo, e depois eu mando como se fosse uma liçãozinha de casa, nada muito complicado. E quem estiver assistindo só pelo YouTube pode me mandar nos comentários, ou não sei se tem como mandar um e-mail pelo YouTube, mas enfim, me contata de qualquer forma, que eu posso mandar para vocês também, se tiverem interesse. Enfim, eu vou reapresentar os slides, né? Então vamos começar aqui. Ai, peraí, eu tenho que compartilhar a tela. Deixa eu ver se vai funcionar. Ok, agora acho que tá indo, né? Bom, eu vou apresentar aqui, né? Deixa eu ver como que eu apresento. Nunca apresentei aqui. Aqui. Certo. Bom, como eu disse, eu vou falar sobre regência verbal e nominal, que é o slide que eu passei no Drive. Só vou dar uma revisada. Primeiramente, que é regência. A regência é quando a gente tem termos na oração e a gente estabelece uma relação entre eles. Então, por exemplo, na regência verbal, o verbo estabelece uma relação com o seu objeto, que seria o verbo, o termo regente, o objeto, o termo regido, sendo preposicionado ou não, ou seja, tendo preposições ou não. Aí na regência nominal a gente tem uma relação entre um substantivo, um verbo. Aliás, verbo tá errado aqui, era para ser adjetivo. Deixa eu já mudar aqui. Adjetivo. Nossa, como isso passou. Escrevi errado. Como isso passou desapercebido, eu não sei. Mas enfim. É adjetivo. Eu vou corrigir lá que eu postei também. Um advérbio, que são os termos regentes, e nós temos os termos regidos, que são sempre preposicionados, no caso da regência nominal. Bom, começando com a regência verbal, é preciso pensar primeiro na transitividade dos verbos, ou seja, se ele é transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, ou transitivo direto e indireto, que também pode ser chamado de bitransitivo, né? E embaixo aqui eu coloquei alguns exemplos de verbos que têm diferentes transitividades. Aí eu coloquei em vermelho o termo regente e em amarelo o termo regido. Então vamos lá. Primeiro, quando eu falo chegamos a Campinas, chegamos é um verbo, então ele é o termo regente. E por que tem esse a? Porque apesar da oralidade, é o que eu coloquei aqui, né? Na oralidade a gente fala que eu cheguei em Campinas, mas se a gente for escrever de acordo com a gramática normativa, esse em, na verdade, não funciona nela. Ele, na verdade, é um a, porque na gramática normativa, chegamos rege a preposição a. Então, tomar cuidado aqui com essas preposições que a gente não usa na fala. Infelizmente, é uma decoreba, não tem muito o que fazer, por causa desses verbos ou desses nomes que a gente usa outras preposições. E aqui no outro exemplo, as medidas implicam mudanças. Opa! Isso aqui é outra coisa. Na oralidade, a gente fala implicam em, ou muita gente escreve isso achando que é o formal, né? A norma culta. Mas na verdade, não. Na verdade, implicar é um verbo transitivo direto. Então, ele vai implicar diretamente alguma coisa, não tem em alguma coisa.
implicam mudanças. Esse aqui é o termo regente, esse aqui é o termo regido. Beleza? Bom, como eu disse, é uma decoreba, já que a gente costuma alterar a regência na fala. E o exemplo que representa bem essa mudança é o verbo assistir. Esse verbo é uma grande polêmica, porque quando a gente vai falar eu vou assistir TV, a gente fala assistir TV, a gente não fala eu vou assistir a TV, vou assistir a um filme. E, na verdade, na gramática normativa, assistir, quando tem o sentido de ver alguma coisa, ele tem esse a. Então, a gente deveria falar assistir ao filme, assistir à TV. Opa, sempre pulo aqui. Em vez de falar assistir TV, assistir filme. Então, é isso, quando tem o sentido de ver, a gente, na gramática normativa, deveria usar assistir a. Lembrando que essas regras são mais para escrita, porque na fala não é uma coisa muito relevante. Porque se a gente está entendendo, não tem por que implicar com esse tipo de coisa, né? Acho bom reforçar isso toda a aula, porque eu vi outro dia um meme, que na verdade não é nem meme, tipo, foi uma conversa que rolou mesmo na internet, que era de um cara, tipo, flertando ali e usando mesóclise. Aliás, ele foi tentar usar mesóclise e também não fez a regra certa, ou a ênclise, porque ele queria parecer formal e, segundo ele, se a gente aprende isso, a gente tem que botar em prática. Não necessariamente, porque tem coisas que se tornam obsoletas, tem coisas que a gente não usa mais. E não podemos esquecer do grau de formalidade das conversas, certo? Enfim, se você tá chavecando alguém... Nossa, chavecando é um termo bem velho, inclusive, mas tudo bem. Se você tá chavecando alguém, por favor, não use mesóclise, não use ênclise, porque não vai parecer uma coisa normal, não vai soar legal, entendeu? Você vai parecer pedante. Enfim, isso foi só um parênteses. Quando a gente fala assistir, sem a preposição, quando a gente fala assistir TV, na gramática normativa, na verdade, é o mesmo sentido de dar assistência. Então, eu vou assistir minha avó nas tarefas domésticas. Não é que eu tô assistindo a minha avó fazendo as tarefas domésticas, é que eu tô ajudando a minha avó, entendem? Isso aqui é bem, assim, a gente não usa muito esse verbo para esse sentido, mas caso vocês se deparem com ele ou queiram usá-lo, podem usar. E por último, nós temos outro verbo transitivo indireto, né? O assistir como outro verbo transitivo indireto, que é usando a preposição em. Isso aqui também é super incomum. Eu aprendi nas aulas de gramática no ensino médio mesmo, ou fundamental, não sei. Porque é muito incomum a gente falar eu assisto em Campinas. É muito mais fácil falar eu moro em Campinas, eu resido em Campinas. Porque assistir, a gente já não é automático a gente pensar que tem esse sentido também. Mas é a mesma coisa, se vocês quiserem usar ou se depararem com isso, vocês sabem que quando tiver o em, é a mesma coisa de você morar em algum lugar, você residir em algum lugar. Beleza? Aí aqui nós temos também um outro detalhe, assim, que é o seguinte. Quando a gente fala esquecer ou lembrar, sem nenhum pronome, sem nada acompanhando, sem o se, sem o me, eles são verbos transitivos diretos. Então, você diria, eu esqueci o fogão ligado. Esse aqui é o verbo, aliás, o termo regente, esse aqui é o termo regido. Tá vendo? Ó, não tem nenhuma preposição, é um verbo transitivo direto, esse aqui é um objeto direto. Eu esqueci o fogão ligado. Ou, eu lembro a minha mãe. Enfim, vocês estão vendo aqui que não tem nenhuma preposição em nenhum dos dois casos. Mas, a preposição vai aparecer quando você tiver um se ou um me aparecendo. Então, você, em vez de falar eu esqueci o fogão ligado, você falar eu me esqueci de ligar o fogão, porque você tem esse me, você vai ter que falar esse de, na escrita, lógico. E a mesma coisa com lembrar, se lembrar, na verdade. Ela se lembrou do aniversário. Se ela lembrou o aniversário, beleza, mas aqui tem o se lembrou de. Então não se esqueçam, se tem a preposição, vai ter um pronome acompanhando, ok? Aí aqui eu botei mais alguns exemplos. Assim, não tem como botar tudo, porque todo verbo tem uma regência.
Lembrando que isso é relacionado à transitividade do verbo. Então, se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, ele vai ter uma regência. Enfim, eu só botei alguns exemplos que não são tão usuais, né? Ou só para a gente lembrar mesmo. Por exemplo, o verbo custar, ele tem duas transitividades. Ele pode ser ou transitivo indireto, que é falar custar a, então, tipo, apresentar dificuldade em alguma coisa, como corrigir as provas vai custar ao professor, vai trazer dificuldades ao professor. Ou a gente pode falar custar sem preposição, que é tipo, o anel custou caro, a casa custa barato, entendeu? Então tem essas duas diferenças. Como uma preposição pode mudar tudo, né? Obedecer sempre vai ser obedecer a alguém, a algo. Visar também vai ser sempre a alguém, a algo. Aliás, visar a algo, né? Querer também pode ter duas transitividades diferentes. Por exemplo, se eu falo querer sem nenhuma preposição, é a mesma coisa de eu desejar alguma coisa. Então, eu quero um chocolate, eu desejo um chocolate. Não precisa de preposição. Mas se eu coloco uma preposição a depois do querer, significa que você tem afeto. Então, eu quero muito aos meus irmãos. Eu tenho muito afeto pelos meus irmãos. Por meus irmãos. Ter afeto também tem também rege preposição, mas isso aí seria uma regência nominal. Enfim, né? Vamos ver isso depois. Agora, no caso. A regência nominal, como eu disse, sempre vai ter uma preposição na regência, né? Aí eu também botei em vermelho os termos regentes e amarelo os termos regidos, para vocês verem que sempre tem a preposição. No primeiro, nós temos: estou ansiosa para a festa. Quem está ansiosa para alguma coisa, beleza? Então, isso aqui sempre anda junto. Você nunca pode falar, estou ansiosa à festa. Sempre tem que ter o para junto. Ele está acostumado a comer em restaurantes. Quem é acostumado a alguma coisa. Ai, sempre pulo. Mesma coisa, amor. Eu tenho amor à vida. Então, quem tem amor a alguma coisa. E ela é capaz de cantar e dançar ao mesmo tempo. Então, quem é capaz de alguma coisa também. Que eu botei um asterisco, que é: observe que todos os termos em vermelho são nomes e não verbos, porque a gente está tratando de uma regência nominal. Então, ó, estou é o primeiro verbo, estar é o segundo, ter é o terceiro e ser, enfim, estar, ter, ser, são os verbos, beleza? Agora, a crase. No último slide, eu não sei se vocês perceberam, mas tinha uma crase. E eu quero explicar o porquê. Ó, eu tenho amor à vida. Como eu disse, quando você fala que você tem amor, sempre vai ser ter amor a alguma coisa. E como a próxima palavra era vida, que é uma palavra feminina que tem um artigo acompanhando ela, sempre vai ser o artigo a. Então você nunca fala o vida, você fala a vida. Por isso, você tem amor a, que esse primeiro a é de preposição, e esse segundo a é o artigo acompanhando vida. Quando você tiver esses dois as, como a gente não fala eu tenho amor a vida na oralidade, fica muito esquisito, né, fazer essa pausa. Então, é como se a gente juntasse. Não, né? A gente junta realmente dois as, e esses dois as formam a crase. O a da preposição com o a do artigo, junta, crase. A gente só coloca o acento grave ali. Só um minutinho. Vou tomar uma água. Bom. E quando que a gente usa a crase, então? Quando o verbo ou nome regem a preposição a, e o termo regido é uma palavra feminina, que nem eu mostrei no caso de vida. Aí a gente tem uma exceção muito doida, que é quando a gente fala casa. Então, quando eu falo, tipo, venham à minha casa, não tem preposição. Ou venham a. Eu vim à casa, eu voltei, eu cheguei à casa. Não tem preposição. Porque nesse caso, eu estou me referindo à casa como um lar, uma residência. Então, a gente não usa crase, é o único caso. Mas quando a gente fala casa como, tipo, a casa ao lado, entendeu?
ou a casa da Maria, é uma construção, ou é a casa de alguém, a gente usa a crase. É meio doido, mas assim, por via das dúvidas, não usa. Uma dica que eu tenho com a crase é essa. Muita gente trata a crase como assim, um bicho de sete cabeças. E geralmente quem eu vejo fazendo isso é porque coloca a crase onde não precisa. Então, assim, eu acho que é melhor você não colocar uma crase, porque existem casos de crase facultativa, do que você colocar crase demais. Porque tem alguns casos que nem faria sentido ter uma crase ali, entendeu? E tudo bem não saber como usar, isso é normal. Enfim, além desse caso, nós temos quando é uma locução adverbial, prepositiva ou conjuntiva. Por exemplo, quando a gente fala à noite, à tarde, às vezes, à medida que, tudo isso, esse a vai ser sempre craseado. Porque se a gente fala só à noite, parece que a gente tá falando tipo, ai, quando a noite chegou, eu não tô falando à noite eu vou sair. Eu tô marcando. é, São sentidos diferentes que dá quando você tira essa crase. Mesma coisa com a tarde, às vezes. A medida, se você tira essa crase, parece que você tá falando de medida de copo, por exemplo. Ou às vezes, tipo, às vezes que isso aconteceu, não, às vezes eu jogo futebol. Entenderam a diferença? O verbo ou nome rege a preposição a, e o termo regido é um pronome demonstrativo um desses três, ou aquilo, ou aquele, ou aquela. Então, se eu falo. Eu não coloquei nenhum exemplo aqui, vou tentar pensar em um agora. Por exemplo, o verbo contar, você conta algo a alguém. Eu contei a história àquela menina. Então, a história seria um objeto direto, porque você contou algo, mas quando você diz contei, é como se você estivesse falando contei para alguém. Então, eu contei a aquela menina. Para não ficar esse a aquela, mesma coisa do que eu tinha falado antes. Você junta. Você coloca o aquela com uma crase, um acento grave. Eu tô falando acento grave porque nós temos o acento agudo, que é o do outro lado. Muita gente também confunde a crase com acento agudo. O acento da crase é sempre o grave, é sempre o contrário do acento agudo, que a gente coloca no E, no U, enfim, só pensei nisso. No A, né, na verdade. E também quando nós queremos indicar a hora, mas quando ela não tá, tipo, desde as 3 da tarde, após as 3 da tarde, antes das 3 da tarde, aí a gente não coloca. Mas quando eu quiser falar, o almoço é às 13 horas. Então esse as vai estar craseado. Quando a gente não usa crase de jeito nenhum, eu acho mais fácil guardar esses exemplos, porque se você guardar isso e você aplicar crase para as outras coisas, fica mais fácil. Quando a gente tem uma palavra masculina ou uma palavra que não tem artigo, por exemplo, Deus. Então a gente não fala graças a Deus com crase, porque Deus não é uma palavra feminina, nem masculina nesse caso. A gente trata Deus sem artigo, a gente não fala o Deus, nem a Deus. A gente fala Deus. Então, nesse caso, não tem artigo, não tem por que ter uma crase, porque a crase é a junção da preposição com o artigo. Ou com o pronome, no caso de aquilo, aquela e aquele. Então, por exemplo, quando você fala a respeito de, respeito é uma palavra masculina, né? Então, você não fala a respeito, tipo, a respeito é legal. Não, você fala o respeito é legal, entendeu? Por isso que não tem crase. Andar a pé. Pé é uma palavra masculina também. O pé, a gente não fala a pé. O que eu tenho é bonito. Entendeu? Nem faz sentido. Enfim, todas essas palavras masculinas a gente não usa crase antes. A gente só usa o a, que é a preposição. Não tem mais um artigo para a gente juntar. Quando a gente tem um verbo depois da preposição, então, quando eu falo meu filho começou a andar, esse a não é craseado, porque a gente tem um verbo aqui, ó. Andar é um verbo também. Ou ela estava disposta a acordar cedo. Não tem crase aqui.
A maioria dos pronomes a gente não usa. As exceções são o aquele, aquela e aquilo, que eu mostrei antes, e o que eu vou mostrar depois, que é facultativo, que é os possessivos, meu, seu, aliás, minha, sua, né? E, enfim, quando a gente tem esses pronomes aqui, do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, consigo, contigo, se, o, a, os, as, deles, enfim. E demonstrativos, isso, isto, esse, essa, este, esta, a gente nunca usa na frente deles. Nunca. Porque, se você parar para pensar, você nunca fala a ela, a elas, as elas, né, seria. A gente nunca coloca um artigo na frente deles, então não tem por que a gente colocar uma crase se não tem artigo. Ou quando a gente tem palavras no plural. Então, por exemplo, estou me referindo a diferentes pessoas. Referir vai precisar de uma preposição. Quem se refere a alguma coisa. Mas como a gente tem diferentes pessoas, no plural, a gente não usa a crase. A crase tem seu feminino singular. Aqui tem o feminino? Tem, pessoas, né? Só que não tá no singular. Então, sem crase. E facultativa, que é quando a gente pode ou não usar a crase, é quando a preposição a tá depois da palavra até. Então, eu fui até a sorveteria. Esse a você pode colocar tanto a crase como você pode não colocar, que vai estar correto para a gramática normativa de qualquer forma. Um pronome possessivo, que foi o que eu falei, né? Minha, sua, mandei a carta à minha avó. Então, mandar precisa da preposição, mas se você não quiser colocar uma crase, não tem problema. E quando nós temos o nome próprio feminino, então, eu dei um presente à Ana. Você não coloca a crase ou você coloca, você que escolhe. Aí nós temos uma regrinha que a minha grande professora Juliana, do 9º ano, me ensinou isso aqui, eu nunca mais esqueci, achei muito legal. Por quê? Quando a gente vai falar de países, cidades, qualquer lugar, a gente tem que pensar numa regrinha. Por exemplo, eu falo assim, eu vou a Campinas, porque eu vou, preciso, o verbo ir, né, precisa da preposição a. Mas, se eu falo, eu volto de Campinas. Então, eu não vou usar crase. Mas se eu falasse, eu vou à Argentina, e eu volto da Argentina. Aí, nesse caso, o a que eu falei primeiro vai ter crase. Então, ela me ensinou assim: se vou a e volto de, crase para quê? Se vou a e volto da, crase a com H-A, no caso, né? Tipo, existe a crase. Beleza? Eu acho que era só isso aqui. Bom, gente, esse aqui eram os slides. Eu tenho que arrumar lá, inclusive, né? Aqui, mas eu esqueci de pôr. Enfim, o EAD também, né? A gente tem que digitalizar, às vezes um errinho de digitação, mas nada relevante. Como eu disse, que eu quero focar aqui é na análise, tipo, de como a gente vê a regência e como a gente vê a concordância também, que foi a outra aula que eu postei, na prática. Enfim, racismo no Brasil, como combater esse mal no século XXI. Eu acho que essa aqui era da FUVEST, talvez. Mas eu tinha selecionado outras da Unicamp e do Enem também, porque são textos diferentes, né? Por exemplo, o Enem e a FUVEST são textos de dissertação, mas o Enem precisa da proposta de intervenção, né? Então é legal pegar esses textos diferentes para ver como que a gente adequa. Mas da Unicamp, que eu acho que é legal, porque eles pegam textos diferentes. Por exemplo, carta, no meu ano eu fiz um abaixo-assinado. Então a gente tem que adaptar a linguagem. Mas mesmo adaptando a linguagem, a gente tem que manter a norma culta na escrita, beleza? Claro, fazendo as adaptações necessárias. Enfim, essa redação aqui. Aqui na segunda linha nós temos com alguns atos de império que proibiam. Já vou emendar duas coisas aqui. Primeiro, a concordância.
alguns atos, né? Então, tudo no plural. Então, o verbo aqui tá no plural certinho. Proibiam, depois os negros, blá, blá, blá. Mas aqui o foco é os atos proibiam. Então, concordância perfeita. E aqui a gente já emenda. Proibiam os negros de frequentar. Proibir, quem proíbe, proíbe alguém de alguma coisa. Certo? Então, é um verbo bitransitivo. Então, se a gente fosse analisar pela parte da regência, o proibir rege apenas aqui os, né? E de frequentarem. Proíbe alguém, então, os negros, de frequentarem. Temos aqui um verbo, um objeto direto e um objeto indireto. Depois. Aqui. O Brasil é um dos países mais racistas. Então, a gente está concordando aqui com é um dos países. Mas também é o país, então o que, esse que é o país que mais mata negros no mundo. Aqui falta um S, mas eu sei que não é um problema de concordância que ela fez, é só digitação mesmo. Então, 6.220 pessoas, né, porque é um número maior do que um, foram mortas pela polícia. Enfim, aqui tá tudo concordando, estão vendo? E aí, desse total, nós temos uma porcentagem aqui. Caso vocês não lembrem, porcentagem a gente pode tanto falar no singular quanto no plural. Então, nesse caso, ela optou por usar o plural. 75% eram pessoas negras. Beleza? Certinho. Sempre lembrem disso. Porcentagem, números, aqui também, ó, mais de 60% dos presos são negros. Então, não, mas aqui é porque ela usou 60% de alguma coisa. Aí a gente tem que colocar mesmo. Mas quando a gente não está especificando, tanto faz. Deixa eu ver. Aqui. Após esse fato, grandes manifestações do movimento surgiram. Então, assim, apesar da gente ter do movimento, esses surgiram, ele está se referindo ao quê? Às manifestações, não ao movimento. Entenderam? Então, por isso que a gente vai manter no plural. Grandes manifestações surgiram ao redor do mundo. É como se isso aqui tivesse. Como não é isso, né? A gente está especificando que movimento que essas manifestações são de qual movimento. Por isso, a gente tem que ver aqui, ó, fazer essa relação aqui. Manifestações surgiram. Manifestações surgiram. Cadê o outro? Aqui. Aí a gente vai ver a regência também. Como eu disse, relação sempre é relação a alguma coisa. Então, aqui a gente tem relação a, né? Esse a é da preposição. E esse o aqui, que junta, é porque a palavra seguinte é uma palavra masculina. Então, em relação ao racismo, esse a por causa da preposição regida por relação, e esse o por causa do artigo que acompanha racismo. Aqui. Aí aqui no final, aqui, como um dos países mais racistas do mundo, então a gente está vendo esse um dos, o Brasil é um dos, ok? Simplesmente não pode estar o racismo, faz necessário uma maior intervenção, blá, blá. Ai, cadê? Eu perdi outro. Aqui, na verdade era antes. Do relação. Quando a gente tem relação também, só que a palavra é feminina, população, aí a gente coloca a crase. Então, ó, relação tem a preposição a. Como a próxima palavra é uma palavra feminina e ela precisa de um artigo acompanhando, juntaram dois as aqui. Então, o a, preposição, e o a, artigo,
colocamos uma frase. Para de compartilhar. Enfim, gente, era basicamente isso. Eu queria analisar mais textos, né? Mas eu vou mandar para vocês, como eu disse. E, enfim, apesar de algumas coisas serem decoreba, outras são coisas que a gente está acostumado a ouvir. Então, é isso. Treinar a escrita automaticamente faz com que a gente treine a nossa gramática também. Porque a gramática é tudo aquilo que a gente fala e escreve. Lógico que a gente tem que se adequar a algumas normas na escrita, mas, no geral, a gente sabe como que funcionam essas regras, né? E se a gente não souber, a gente acaba lendo mais, se habituando mais a escrever isso também, e acaba se tornando uma coisa automática. Enfim, era isso. Vou postar isso aqui e mandar no Drive as outras redações para vocês analisarem e me mandarem. E eu só vou dar mais uma aula sobre charges, interpretação de tirinhas, e eu planejo em acabar o meu conteúdo por aqui. Então, até semana que vem eu acabo. E, enfim, foi muito bom a experiência, mesmo não tendo ninguém hoje, eu sei que tem alunos que assistem, que acompanham, fico feliz com isso. E é isso aí. Beijinhos e até a próxima.